O nosso nome de Omágua surge das águas da chuva, na explosão da Tanimboca, com raio, relâmpago e trovão. Por isso deu nome à origem Omágua, que é o povo das águas. E essa mesma água que deu vida ao povo Omágua, que também são apelidados de Cambeba, criou os rios, os igarapés e os lagos. Então, esse rio já foi chamado de Surima, que é o rio dos venenos. O veneno mortal que os cambebas usavam na batalha contra o inimigo. Esse rio aqui hoje é chamado de Solimões, pela influência da língua portuguesa, mas o nome certo é Surimã, que é o rio dos venenos. Então, o nosso povo ele viveu várias estratégias de sobrevivência e hoje nós estamos aqui nessas margens do rio Solimões, o qual nós lutamos para defender esse território. Aqui é São Paulo de Olivença, o berço dos Cambeba, aqui é a nossa província, a nossa terra, muitos artefatos históricos nessa terra que representam a nossa identidade. Então, muitas cerâmicas, sítio arqueológico, a nossa sobrevivência do usufruto da floresta. Então, essa água para nós é a fonte de vida, de sustento, onde a gente tira o necessário para a nossa sobrevivência, a pesca. Aqui nós temos uma faixa etária de 2.200 famílias reconhecidas no censo da Organização dos Cambeba do Alto Solimões, o qual vem lutando pelos direitos sociais em todos os contextos, da educação, da saúde, inclusão social, dos benefícios sociais. Então é toda uma luta e um reconhecimento que veio desde muito tempo, passando por vários contextos da evangelização, da catequização, dos combates, da guerra, no tempo da ditadura militar, depois a pandemia da varíola, passou também pela exploração da borracha e hoje nós estamos aqui após a pandemia da Covid-19, resistindo ao longo dos tempos e em busca de novos caminhos, de novas parcerias para fortalecer essa nossa luta quanto população indígena. Aqui no Alto Rio Solimões, esse povo é comandado por mim, cacica geral do povo Cambeba, que recebo de tradição familiar da minha mãe, esse cacicado, o qual vou deixar esse legado para os meus filhos, meu povo, através também dessas lutas, desse reconhecimento que nós temos aqui nesse Alto Rio Solimões. Eu me chamo Aeronilde de Souza Fermin, a Igreja Católica me batizou com esse nome, mas o meu nome na minha língua cambeba, é Quema, que quer dizer pássaro do dia. Eu sou de origem de água, que todos nós do povo Omágua somos de origem de água. Meu clã é de Uacará, minha nação é Tuiuca, então eu sou cacique geral de tradição, herdei o cargo da minha mãe, porque na nossa cultura é passado de geração para geração. E quando eu me aposentar ou falecer, uma das minhas filhas também irá assumir esse cargo. Eu sou professora, sou formada na pedagogia intercultural indígena, sou professora de 1º ao 5º ano, sou professora da escola Cambeba, professor Ivan Balheiro, aqui onde eu moro. No momento, estou mestrando, estou finalizando meu mestrado de Linguística, o qual eu já construí várias cartilhas livres para contribuir com a educação do meu povo nas escolas. E como cacica, eu faço todo um trabalho de direitos sociais, reconhecimento e inclusão social do nosso povo, na área da educação, na questão da saúde, em todos os contextos do direito. É uma luta muito árdua, porque a gente também defende o nosso território, Acontecem muitas invasões, então a gente vem lutando contra alguns retrocessos que a gente vem enfrentando no momento. E como cacica, a luta é ampla, e árdua. E como professora também, muito mais, porque dentro da sala de aula a gente encontra vários desafios que também traz muito retrocesso para a nossa educação. A gente, no período da pandemia, que iniciou em março,
era uma doença muito desconhecida, né? Que a gente não conhecia, uma doença que trazia muito medo. Então, nesse momento, a gente já passava por várias perseguições, muita coisa ruim, mas com a pandemia, tudo isso se agravou muito mais, porque afetou as famílias não puderam mais estar junto, né, para debater o que vinha perseguindo, o que estava causando medo, por exemplo, as invasões e outras coisas mais. Então, dentro dessa pandemia, a gente começou a enfrentar perseguições muito fortes por conta daquelas pessoas que já tinham raiva, né, de nós como liderança do nosso povo, com o que eles se ajuntaram e começaram a perseguir, tanto na educação, na invasão de terra, perseguição como liderança, quiseram tirar minha autonomia de cacica. Em plena pandemia, a gente deveria estar cuidando, né, de se livrar da doença. A gente tinha que se defender dessa doença e tinha que se defender também, né, dessas invasões, dessas perseguições. Então, pessoas que se juntaram, um grupo, aí queriam tirar o cacicado, como que tivesse o povo cambeba me tirando. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas a região que eu moro é a região do Alto Solimões, existe muitas, vamos dizer assim, coisas, área de fronteira, né? Então, muitas perseguições, muita pirataria, então está envolvendo tudo isso. Inclusive tinha grupo se passando por cambeba, pessoas que não eram do nosso povo se aglomeraram a mando desses perseguidores, dizendo que era indígena, para tirar o meu cacicado. Só que o nosso povo, ele foi muito rígido assim de se unir e lutar e dizer que não era do nosso grupo, né, que estava acontecendo aquilo. Então, muito retrocesso, e isso afetou a nossa vida, porque além da doença que matou muitas pessoas do nosso povo, muitas lideranças, muitas jovens, mulheres, nós perdemos alguns pajé, parteira, rezador, pessoas assim que trabalham com a medicina, né, também, nossos idosos, falantes da língua. Então isso estava afetando diretamente a nossa vida. E as sequelas que a doença deixou, além das sequelas que foi esquecimento, outras doenças, a gente sofre hoje com essas perseguições, né, que afetam dentro do nosso grupo, retirada dos direitos sociais, perseguição, muitas coisas ruins que vem acontecendo. Então isso aí afetou diretamente na nossa vida quanto mulher, né? Assim como ficou difícil para nós, porque o governo coloca assim, ele joga assim vamos dizer, uma imagem que a mulher não tem direito de liderar. Então, muitas pessoas que não é do grupo, vamos dizer assim, pessoas não indígenas, que não gostam do indígena, eles se acharam assim que eles estavam com razão. Então, compraram algumas pessoas para fazer os trabalhos, para retirar da mão da liderança que luta pelo grupo, pelo direito, e colocar na mão das pessoas que vão facilitar aquele trabalho sujo para eles. Então, assim, enterrar aquele morto, sem menos saber se realmente ficou aquela dúvida, é como ele não tivesse morrido. Para nós, na nossa cultura, é como ele tivesse em algum canto escondido ou viajado. A gente não conseguiu ver ele morto, então o coração não sentiu que ele morreu, porque não deu para fazer aquele ritual que a gente sempre faz, né? Que é o ritual do enterro, do acompanhamento, da despedida, do choro, né? Então a gente não conseguiu dar um enterro digno para aquela pessoa como eles mereciam. Então a gente não sabe como foi feito esse enterro de qualquer jeito. A gente não conseguiu chegar perto. Então aquilo deixou a família muito abalada. Pessoas que não se conformam. O meu pai, ele tem 87 anos de idade, ele não se conforma, ele chora muito por conta que ele pensa que a família é assim, não conseguiu saber onde está o corpo daquela pessoa. Muitos foram enterrados em Manaus porque viajaram para lá e não conseguiram retornar. Então, para nós, assim, quebrou todo um protocolo cultural. Ficou muito, assim, alheio. Ficou uma coisa muito, assim, para nós, feriu muito o nosso sentimento, sabe? Porque na nossa cultura, a gente precisa enterrar os nossos mortos
num lugar onde a gente tem preparado para eles. Por quê? Porque esse espírito é guardado na estrela, porque para nós a estrela tem mãe, ela guarda os espíritos dos idosos. Aí, depois de longo tempo, ela devolve através de uma criança que vai nascer na família. Por isso que muitas vezes aquela criança aparece com tio, com avô, que já viveu há muitos anos, porque na nossa cultura é um ciclo, né, de vida, ela vai e volta. E com essa pandemia, a gente assim quase que perdeu o caminho. A pessoa foi para outro caminho, não foi para o caminho que deveria ir. Então a gente pensa que esse nosso morto, ele tá vagando porque ele precisa ter um descanso. E aí a gente começa assim ficar com muito medo, né? Com muito medo, porque pode ser que outras coisas podem influenciar na nossa cultura e devolver coisas como muita chuva, terremoto, enchente grande, deslizamento de terra, coisa assim que não é bom. Porque na nossa cultura, mexer com a força sobrenatural, principalmente dos mortos, tem que ser uma coisa muito levada a sério, né? Então, assim, para nós, na nossa cultura, isso abalou muito. Nessa pandemia, quase que ela destruiu totalmente, né? Um sentimento. A gente procura todo dia se reconstruir do jeito que a gente consegue, né? Mas não é nada fácil, né? Porque é muita perda. Assim, eu fico pensando que hoje eu só tenho uma irmã, né? Eu só tenho uma irmã, porque antes eu tinha mais irmã, hoje só tenho já uma. Então eu procuro, assim, dar o melhor para ela, estar mais perto, né? Aproveitar cada momento, porque não é fácil você assim, ver que aquela pessoa partiu e você não pôde falar para ela o que você deveria falar, né? Então eu falo assim, se você tem algo para falar para alguém, fale hoje, porque depois de morto ele não vai mais ouvir, né? Então assim, eu penso muito que eu perdi membros da minha família, né? Mas é cada dia. Então foi pensando nisso que a gente nomeou, através de uma Assembleia Geral local, nossa, lá no interior do Amazonas, no município de São Paulo de Olivença, a cacica Elisete como cacica local da cidade de Manaus, da representação do movimento Cambeba organizado, órgão da Federação COCAN, né? Hoje é a nossa cacica local, é a cacica de vocês, e também tem o esposo dela, que é o segundo cacique, né? Que é o Francisco, que está ali fazendo o nosso almoço, né? Então, gente, a nossa vida, a nossa situação é muito difícil, né? Só o fato de nós sermos indígenas, a gente já carrega ali um preconceito na visão dos outros que não conhecem a nossa história. E é pensando nisso que hoje eu, como cacica geral desse povo, muitos que não me conhecem, o meu nome era Nilde de Souza Fermin, popular Heróta Cambeba. Eu venho defendendo esse direito há mais de 35 anos de luta e de movimento. Dentro desse direito, a gente já conquistou muitas coisas, muitos alunos ingressados na universidade, muitas pessoas que amam. Iniciando por mim como cacica, né? Assim como os profissionais de saúde estiveram na frente da saúde, na linha de frente, nós também, eu como cacica, estive na linha de frente lutando pelo nosso povo, juntamente com as outras mulheres Cambeba. A gente fazia entrega de cesta básica, a gente fazia remédio caseiro, né? Ia entregar para as pessoas. As mulheres tomaram a frente de defender as suas casas, o seu território. Então, assim, nós mulheres, a gente formou um grupo mais forte, assim, de lutar para trazer o alimento para dentro da casa. Porque muitas vezes os esposos, né, os maridos, pai, os filhos estavam assim doentes. Então as mulheres, às vezes, elas não estavam doentes, elas iam em busca desse alimento, em busca de lutar. Assim, um desafio muito grande que eu vivi e que eu me emocionei, né, foi quando eu tentava subir ali tem um sítio arqueológico muito alto, que é uma ribanceira bem alta. Eu subi lá para tentar buscar um pouco de sinal da internet, para pedir ajuda, para ver se conseguia vir alguma ajuda humanitária, porque a internet não funcionava e nosso povo estava muito doente.
e a gente não conseguia mais assim, ter psicologicamente força para ir buscar o alimento, pescar, não conseguia mais. E aí eu subi esse sítio arqueológico, consegui pegar um pouco de sinal e através de um pedido que eu fiz para o professor Boaventura, né, eu conheci ele dentro do meu curso do mestrado no Rio de Janeiro, eu conheci ele dentro de uma UPMS que a gente estava fazendo, então eu tinha uma live com ele, aí eu consegui pegar e buscar ajuda, e ele conseguiu me entender pouco o que eu falei, mas eles conseguiram fazer uma mobilização e dar um pouco de ajuda para nós, né? Então essa ajuda também veio das mulheres, de um grupo de professoras, né? E aí eu coloquei assim, na nossa língua, né? Acemuitá, que quer dizer, se tua dor é minha dor, nós somos parceiros de dor. Então nós não temos que estar competindo, porque os saberes, eles são diferentes. Quem é formado em geografia, em ciência, em história, em pedagogia, não pode estar com ciúme do outro, porque cada saber é importante, né? Se eu preciso de um de outro para poder me fortalecer. Então, eu coloquei esse tema, né? Acemuitá. Se naquele momento nós estávamos passando por uma dor de perda, todo mundo estava passando, então a gente era irmão de dor, né? Irmão de busca pela nossa saúde, pela nossa vida. E aí foi quando veio ajuda para nós, né? Não veio ajuda dos governantes, dos empresários, veio ajuda do grupo de professores, né? Que foi muito importante para mim naquele momento, e o meu povo é grato por isso, porque através dessa articulação também os governantes começaram a perceber que os professores ali estavam fazendo a sua parte, e aí eles começaram também a ter já um olhar mais diferente para nós. Então, a gente sofreu muito na pandemia, e as sequelas que a doença deixou, até hoje assim a gente está sofrendo, né, por conta que é muita ameaça. A disputa é poder, porque assim, os governantes e os grandes empresários, talvez, pessoas assim que querem destruir uma natureza, um território, eles não acham, vamos dizer assim, parceria com as verdadeiras lideranças. Então eles acham assim que se a pessoa sai do cargo de cacique, aquela pessoa que defende, que protege, eles conseguem colocar uma pessoa que é mais flexível a atender os pedidos dele. Então eles começam a jogar o índio contra o índio, né? Vai lá, tira fulano, ela não merece estar aí, porque é isso. Assim eu me senti muito, porque eu levei nome assim, coisas que eu nunca fiz. Aí eles me taxavam como bandida, como ladra, como tudo que não presta. E no caso que eu, desde a minha idade de 16 anos, eu só venho ajudando o povo, né, a dar o direito ao reconhecimento. Se hoje nosso povo é reconhecido, se as terras são identificadas como Cambeba, é porque teve toda uma luta comigo na frente, nesse cacicado, junto com demais lideranças. E aí, de repente, de lutadora, de guerreira, de defensora, eu virei uma bandida na boca desses políticos e dessas pessoas que nos perseguem. E aquilo afetou profundamente, porque teve um momento que eu fiquei muito debilitada psicologicamente, né? Porque aquilo afeta, querendo ou não, né? Mas aí depois eu sentei e me recuperei através das plantas medicinais que a gente toma, né? Eu tomei o chá da ayahuasca e aí eu consegui me restabelecer de novo, criar força, ir para frente, lutar. E aí a melhor coisa que eu percebi, a estratégia, é você não sumir das redes sociais. Por mais que ela é precária aqui para nós, mas você tem que estar nela todo o tempo dizendo que você está ali, que você está ali. Porque se você sumir, é uma brecha que você dá para esses invasores que não quer que a liderança sobreviva, chegar mais perto e cumprir com a ameaça que eles fazem, né? Então,
A universidade daqui do estado do Amazonas, entre outras parcerias, professores têm me ajudado muito nessa divulgação, de convidar para os fóruns, de convidar para as assembleias. Então isso faz com que o nosso grupo se fortaleça e fica visível, né? Porque quando veio a pandemia, nós ficamos no anonimato. Para nós não tinha teste rápido, não tinha exame, não tinha remédio, não tinha leito, não tinha oxigênio, não tinha nada. Então nós tínhamos que fazer inalação em casa. A gente pegava uma panela, pegava essas plantas medicinais, botava para ferver e botava a pessoa que estava sofrendo a falta de ar para inalar aquela fumaça para poder ele conseguir um pouco respirar. Então, muitos foram salvos dessa maneira, porque nós não conseguíamos leito e nem tão pouco oxigênio, porque para nós tudo para cá é difícil. Né? A gente está numa área do Solimões que é muito difícil, é muito longe da capital, então assim, para nós foi uma situação muito desesperadora. E dentro da nossa escola, nós não tinha internet, a internet precária, não tinha como trabalhar as aulas remotas online. Então o professor tinha que fazer atividade e ir deixando nas casas. Então muito complicado, porque muitas das vezes esses pais dos alunos não sabem ler nem escrever. Como que vai ensinar as tarefas para as crianças? Então houve muito retrocesso nessa questão, né? Então hoje nós estamos se recuperando aos poucos, bem lentamente, mas estamos conseguindo um pouco. Então a pandemia, ela só não matou com a doença, mas também deixou uma sequela aí que a gente vai levar para o resto da vida, tanto também na saúde quanto assim, vamos dizer, psicológico, né? Eu vejo assim que aqueles 2 anos que passou da pandemia foi perdido, porque para nós assim não tem como recuperar não, porque cada ano é um ano. Na nossa cultura a gente pensa assim, se eu estou aqui hoje, nesse dia, amanhã já é outro dia. Então, assim, a gente vê que esses 2 anos foi perdido para nós, porque a gente não podia estar perto para ensinar. Os pais não conseguiam ensinar porque muitas das vezes não sabem ler nem escrever. Eles não perderam totalmente conhecimento porque culturalmente eles aprenderam a cultura do convívio, assim, com os pais, né? O modo de fazer, o modo de aprender, de estar ali numa cultura. Mas em termos de educação, vamos dizer assim, da escrita, eles perderam muito, porque ninguém podia estar perto, professor, para dar acompanhamento. Mas em termos de conhecimento empírico, cultural, eles não perderam, porque eles estavam ali perto dos pais, aprendendo atividade, que o pai estava fazendo uma roça, estava lá construindo junto. Então, eles estavam aprendendo esse conhecimento empírico. Mas em termos da educação, da escola, eles perderam e não tem como recuperar, né? Porque esse ano que está melhorando, eles vão levar daqui para frente só. Eu me casei muito cedo, eu não tive a oportunidade de estudar na época, porque eu tinha meus filhos, né? Então, após longo tempo, quando eu me separo, eu começo a estudar o EJA, né? Porque eu tinha vontade, assim, de ser alguém e ajudar o meu povo, porque eu esperava tanto que os não indígenas e outras pessoas fizessem por eles e nunca fazia. Então, eu terminei meu ensino médio na EJA, depois cursei a pedagogia pela UEA, né, intercultural, e eu tinha sede de conhecimento, sede de aprender, de estudar, de querer conhecer melhor para ajudar esse povo. Então, foi pensando nisso que eu consegui, né, passar no mestrado de Linguística na Profilinde, que é um programa que tem dentro do Museu Nacional no Rio de Janeiro, vinculado à FRJ. E aí o meu tema de mestrado é todos esses conhecimentos que eu já tenho adquirido culturalmente e que eu quis colocar em evidência em um documento para poder ajudar melhor o meu povo. O meu tema é língua, né? Acervo, memória do povo Amago-Cambeba do Alto Rio Solimões. Porque dentro da minha luta de Cacicado, a nossa língua ela já estava quase se apagando, por conta que os nossos idosos foram pressionados, tanto pela Igreja Católica no passado, quanto pela ditadura militar, de falar o seu linguajar próprio. Então, eles tinham medo, e aquilo já estava se apagando.
E aí, quando eu entro para liderar o povo, eu começo a incentivar eles a falar para que a língua não morresse. Então, com medo de a língua desaparecer, eu passo a catalogar, a escrever. E dentro do mestrado, eu quis colocar esse tema, né, língua, acervo, memória e identidade do povo Amaguacambeba, para que tenha um documento e aquilo não se apague e aquilo sirva de documento para o nosso povo, né, estudar e repassar. E também o acervo. Eu já tenho um acervo que eu posso depois mostrar, né? Eu tenho um acervo de memórias, cerâmica, urna funerária, que era do nosso povo. Então esse acervo ele vai se tornar um museu que nós queremos colocar aqui para futuras gerações, para os nossos professores, para a universidade fazer a pesquisa, para os nossos alunos também desenvolver a pesquisa e nossas crianças conhecer como era no passado, né, a vida dos nossos antepassados. E aí eu vou para lá, para o Rio de Janeiro, estudo todas as disciplinas e retorno para São Paulo de Olivença, que é aqui onde eu moro, para vir fazer a minha pesquisa. Quando eu chego aqui em janeiro, em março começa o foco, o pico da pandemia. E eu não consigo fazer as entrevistas no momento daquele, porque a doença começou a vir com toda a força e as pessoas isoladas, não tinha como chegar perto do idoso, né, para pesquisar. A gente respeitava e zelava pela vida deles. E aí não consegui fazer muita coisa, mas como eu já tinha muitas pesquisas feitas anteriormente, eu peguei tudo aquilo e comecei a escrever. Só que depois o psicológico ficava muito abalado e aí eu parei de escrever, não tive mais como escrever. E só agora que eu comecei a escrever novamente. Se eu fosse uma mulher fraca, eu já teria me suicidado de tanta perseguição, de tanta agressão que eu levei. Eu busquei a delegacia para registrar 20 BOs. Nenhum foi ouvido. Eu busquei a Polícia Federal, o Ministério Público de Tabatinga, busquei todos os tipos de órgãos. E aqui o seu Diomé é testemunha, ele é um membro do nosso povo antigo. Nós busquemos todo o nosso direito. Ninguém quis fazer nada por mim. Eu sofri violência psicológica, mental, agressão. Eu estou com um corte aqui no meu braço. Eu fui arrastada. Se a minha casa não tivesse essas grades, eles tinham me matado aqui na frente da minha casa. Aproveitaram o silêncio da pandemia, que ninguém podia sair das suas casas, e vieram aqui na minha casa. Essas pessoas que esses invasores compraram para querer tomar o meu cargo de cacica, se passando por liderança cambeba. Muitos professores que têm parceria com nós sabem um pouco da nossa história. E aí essas pessoas vieram, iam fazer isso comigo, ia dizer aos olhos da sociedade que aquilo foi feito culturalmente. Mas era uma violência muito grande porque não era a nossa cultura. Nós temos uma lei que se chama Protocolo Cambeba. Lá diz como nossa lei e nossa organização se organiza. Então, quando eu falar para as autoridades que aquela pessoa não faz parte do nosso grupo, é porque não faz. Ele não tem raiz cambeba. Aí, de repente, apareceu uma nova associação cambeba. Nós estamos vivendo isso, sofrendo essa violência. Só que na nossa cultura diz que não pode ter mais outra organização, porque já existe uma que pegou, mapeou todos os cambeba há muito tempo. E que hoje está aumentando através dos filhos que estão nascendo, né, das crianças que nascem. Nosso povo está aumentando assim. Mas de repente surgiu pessoas adultas se dizendo cambeba. Essas pessoas foram compradas para tirar a minha vida, porque eu na frente desse trabalho, eu luto e defendo o meu povo. Se hoje o meu povo é reconhecido, se eles têm um pouquinho do direito, é porque nós, e eu na frente como cacique, eu tenho lutado nos órgãos, eu tenho ido para Brasília, eu tenho viajado em busca de direito para eles. E não é fácil. Queria me arrastar nessa grade, o meu braço feriu aqui. Eu fui registrar um BO, o delegado falou assim, você de novo? Eu não vou registrar nenhum BO para você. Eu já estou enjoado de ver seu rosto aqui. Então eu fui agredida quando eu busquei meu direito. Como cidadã indígena,
Eu pago meu imposto para o governo me devolver meu direito, mas quando eu bati na porta da delegacia para resistir a um BO que vamos dizer, eu fui agredida, eles não quiseram resistir a BO nem fazer corpo de delito. Aí depois de tanto eu reclamar, eu consegui registrar 20 BOs, mas só que nenhum foi levado a sério, como que eu fosse uma pessoa louca que estaria ali mentindo. Só que se eu colocar uma assembleia geral do meu povo cambeba, todos eles vão provar que esse cara está me perseguindo. Ele formou um grupo com 6 pessoas e essas pessoas estão se passando por cambeba, estão indo nas redes sociais, estão indo nos órgãos, lá não sei se você conhece a Fundação Estadual do Índio, que tem em Manaus, FEI, estão indo lá se apresentar como fosse cambeba, cacique geral cambeba, estão indo em todos os órgãos se apresentando. E essas pessoas fazem vídeo e áudio na rede social, sujando a minha imagem, me chamando eu de ladra, me denunciaram sobre esses artefatos do nosso povo, que são memórias dos nossos familiares. Denunciaram para a federal vir tirar daqui, da organização dos cambeba, esses acervos e levar preso, porque eu estaria irregularmente com esses materiais. Como se é do meu povo e eu sou a guardiã, como que eu não posso ter um remo, uma canoa que foi construído pelo meu povo? O que é isso? Onde nós estamos? Então eu bati de frente aqui com a Polícia Federal. Aí ele teve que me contar de onde partiu a denúncia desse grupo de pessoas pirata se passando por cambeba, tirando nossos direitos originários e querendo colocar eles como fossem os verdadeiros, fundaram uma associação falsa e nessa associação tem todo tipo de gente que não presta. E aí fica lá dentro o sentimento de dor de dizer, nós lutamos há tanto tempo, desde o passado, e hoje nós, em pleno século XXI, pós-pandemia, que ainda não acabou a pandemia, nós estamos passando por isso, retirada do direito, até pessoas se dizendo cambeba. E eu quero mostrar com esses trajes que é dessa forma que a gente se veste, não é daquela forma que eles estão vestidos. Não precisamos se pintar para dizer que é índio, porque aqui, ó, o sangue que corre na veia, é esse que é a nossa identidade, né? Então, eles fizeram tudo que você possa imaginar de ruim. Hoje eu não consigo nem postar uma foto de um filho meu em rede social, que é para eles não conhecer quem é minha família, porque senão eles vão partir para cima. Então é muito difícil ser liderança, ser mulher, defender um povo, defender um direito. E o pouco que nós ainda temos de direito é o pouco que nós temos de parceria. Porque tem órgãos que também fazem esse trabalho sujo, já está aderindo à causa desses perseguidores. Não está mais respeitando eu como cacique, não está respeitando mais ele como cacique, não está mais respeitando nossa autonomia. Já está indo para o lado dos que estão, porque ali vai rolar dinheiro, porque ali é fácil de comprar, dá ali um trocadinho, deixa entrar nas terras. Então eles não querem a pessoa que luta de verdade, que é aquela pessoa que dança conforme o que eles querem. Então nós estamos vivendo um sofrimento muito grande aqui. E a gente precisa que os nossos direitos sejam reconhecidos, verdadeiro cambeba. Quando a gente está aqui, a gente já sabe notícia. Fulano já foi lá, se apresentou. Até cesta básica já foi desviada do verdadeiro povo. Enquanto ele não ganhou a cesta básica verdadeira, tinha que receber, o falso já recebeu. E já desviou, sabe Deus para onde. Tudo isso aconteceu com nós. A cesta básica que era para alimentar o nosso verdadeiro povo, sabe Deus para onde foi parar. Falsificar o CNPJ da nossa organização. É essa pirataria aí. E aí eles ficam se apresentando nos órgãos como cambeba. Aí, como cambeba, né? Os cambeba estão aqui. Nós estamos aqui, por isso que a gente diz, qualquer consulta tem que partir da nossa organização, que a gente vai contar o que está acontecendo. Nessa pandemia, parece que foi aberta a porta do inferno. Se os não indígenas sofreram, os indígenas sofreram muito mais, porque veio com ela a invasão, retirada de direito, veio a morte, veio os danos psicológicos, a agressão, a ameaça, tudo que você possa imaginar.
né? Então hoje nós vivemos vulnerável aqui, né? A minha casa ela tem grade, não é porque eu quero ser não, é por motivo de segurança. Aqui tem mais de 3 portas para chegar lá atrás, por causa disso. É muita invasão, é muita perseguição. Minha casa foi cercada por esses bandidos, porque eu moro na beira do rio. É fácil de encostar um barco, uma baleeira, subir aqui bandido. Então, assim, é muito difícil ser liderança, ser mulher, sofrer todo tipo de ataque. Mas não do meu povo. O meu povo me respeita, o meu povo me ama, porque se hoje tudo que nós temos de direito foi porque eu fui firme e forte na frente, lutando junto com eles, né? Então, isso para mim que me faz cada dia ter força para não ter medo deles. E se tornar uma mestra. É isso, eu vou me tornar mestra e vou devolver para eles todos os direitos que eles merecem, né? Eu já escrevi um livro e o livro é dedicado a eles, né? Para que fique registrada a nossa história. Eu até agradeço ao EA, né? Que ela foi que encadernou o meu livro, né? Fez todo o trabalho em conjunto. Então, muito mais a gente vai continuar escrevendo, se Deus quiser, essa minha dissertação, que eu falo muito desse acervo de memória, né? Também vai ficar aí a nossa língua, tudo vai ficar registrado, nossos grafismos, porque na nossa cultura não é bagunçado. O homem tem o grafismo do sol, a mulher tem da lua, de cacicado geral é esse que você está vendo na minha roupa, né? E tem das crianças que é a estrela. Então, para cada coisa nossa é tudo organizado. Nossa organização social, no passado, ela foi comandada por Grande Aparia, do Solimões, que foi o nosso chefe maior. E nós somos raízes dele. E estamos aqui sobrevivendo porque ele deixou para nós um legado. E esse legado não vai ser qualquer um que vai apagar, não, né? Então, o que me entristece é que essas piratarias que estão se passando por Cambeba estão usando uma cultura totalmente diferente do povo Cambeba. Se você puxar nos grandes historiadores do século passado, vai ver que era um povo mais desenvolvido do Alto Rio Solimões. Um povo que fazia suas pinturas, seus artesanatos, a canoa, uma madeira que você vê em pé, ele fazia o transporte, que é a canoa. Por isso eram conhecidos como canoeiros, né? Faziam do barro um utensílio doméstico, que é a panela, o pote para conservar água, né? Do algodão a sua veste, né? E nós não usávamos cocá, nosso povo usa tiara, né? E aí de repente aparece Cambeba com cada um cocazão na cabeça. Isso é de ferir o sentimento, porque nosso povo não usa pena, porque nós jamais vamos tirar uma pena de uma vida, porque o nosso espírito dos nossos antepassados é encarnado nos pássaros. Por isso que o nosso clã é de arara, é maguari, né? É de beija-flor, porque na nossa cultura, quando morre um ancião ou uma criança, se transforma no beija-flor e no sanhaçu. Em tempo ele vem, visita a família, entra pela porta na janela. No outro dia chega fartura na nossa casa. Chega um bom pescado, uma visita boa, né? Ontem tinha 2 sanhaçu tomando banho aqui animado. Ó, só a chegada dele que veio me visitar. Então, na nossa cultura é assim. Por que eu vou matar um pássaro para botar uma penache na minha cabeça? Jamais. Mas eu respeito a cultura de outros parentes que fazem isso. Mas nós, Cambeba, não usamos isso. Quando eu vejo alguém que se diz Cambeba usando pena, eu fico muito triste. Porque nós não usamos. Os verdadeiros Cambeba não usam, né? Então, nós temos uma cultura diferenciada. E é preciso que os órgãos nos reconheçam, nos consultem. Agora, fica assim muito aleatório, cada um dizendo que é índio. Nessa pandemia trouxe até isso, falso, os profetas, né, que tem, agora falsos indígenas Cambeba. Então é muito triste para nós. Mas nós estamos aqui, firme e forte no Solimões. Então, diante do nossos trabalhos, a organização dos Cambeba, quando a gente iniciou a nossa luta, já se reestruturando, né, nós não tínhamos direito a nada. Quando a gente ia nos setores dos órgãos da FUNAI, da CESAI e em outros departamentos, eles não reconheciam nós como povo indígena, porque nós temos a nossa particularidade, como eu falei, né, diferenciada, os Cambeba. Se você for estudar
lá no passado, Diário Samuel Fleet, entre outros estudiosos, você vai se deparar que eles são um povo que foi encontrado naquela região, os mais elegantes, né, diferenciados, porque eles gostavam mesmo de fazer a sua roupa do algodão. Nós não usamos o cocá, usamos a tiara, que é a cangara da cabeça, né? Os nossos grafismos são baseados, vamos dizer, cada grupo, cada classe dentro do grupo, ele tem o seu grafismo, que os homens são representados pelo grafismo sol, as mulheres a lua, as crianças são pela estrela. Temos o grafismo também que representa a aliança, né? Que naquele tempo não tinha aliança do dedo, mas se eu plantasse uma roça junto com alguém, ele tinha uma aliança comigo. Então tem um grafismo da aliança, né? Que tanto serve para quem faz plantação ou criação junto, como também para quem casa, para que o outro não venha mexer com a mulher ou com a esposa do que está casado, né? Então a nossa organização ela é bem organizada. Nós não gostamos de nada assim, vamos dizer, de qualquer jeito, tem que ser bem, cada um tem seu respeito dentro do grupo, sabendo a hierarquia do maior ao menor, né? Todo mundo se respeita. Então, aí nós começamos a lutar diante desse grupo, em defesa, defendendo os direitos e a inclusão social, que a nossa organização ela foi criada para defender os direitos, né, em todos os contextos e a preservação da nossa cultura e principalmente a inclusão, né, do nosso povo dentro dos órgãos. E aí a gente passa a lutar bravamente, né, reconhecendo eles dentro da FUNAI, para ter direito no território que eles ocupavam, que é antropologicamente nosso, comprovadamente, pelas cerâmicas deixadas no solo, né, que representa o nosso povo lá do passado. E aí a gente, depois, após 14 anos, a gente consegue, né, a inclusão das nossas comunidades na área da saúde indígena. Algumas comunidades passam a ser inseridas em 2014. A FUNAI também já em 2009, 2008, reconhece esse povo, né? Já reconhece essa identidade, já passa a respeitar. Também tem o reconhecimento das terras que não são demarcadas, mas já são reconhecidas. Então a gente já dá um passo lá na frente já em defesa dos nossos direitos. Aí a gente começa a lutar por questão também social, da educação, das nossas escolas, que antes era uma escola católica, né? Como vocês bem sabem, que a Igreja Católica ela foi uma das igrejas que mais chegou junto dos indígenas, e nós também não ficamos de fora. Aí foi catequizado na língua portuguesa, e então essas escolas eram vistas como escola da igreja, né? E aí a gente passa a lutar e pedir dentro do censo do MEC que reconhecesse as nossas escolas como escola indígena. E aí a gente começa a mudar os nomes da escola que levava o nome das igrejas, não que a gente estava contra a igreja, mas porque a gente queria dizer assim, eu estou aqui hoje, eu quero reclamar minha identidade. Aí a gente passou a tirar a escola São Raimundo, a colocar a escola indígena, né, Cambeba ou Ainambi, que significa escola beija-flor na nossa língua, porque envolve toda uma cultura que quando o ancestral morre, a estrela recolhe a alma, o espírito, e ele se transforma no beija-flor, e em tempo ele vem visitar as famílias, trazendo fartura, boa visita, né? Quando um beija-flor vem na nossa porta ou na nossa janela, no dia seguinte chega muita fartura, chega também visita boa, traz saúde. Então a gente passou, né, colocar essa identidade nas nossas escolas. A gente já foi comprando briga com o poder municipal, né, com os políticos locais e também com os grileiros, donos de terra que estão dentro do território, e foi envolvendo todo assim, foi enrolando aquilo que foi ficando um inimigo que não era pequeno, né? Então aí começa a nossa luta, né? Pelo nossos direitos. A gente trouxe uma parte do direito, o nosso povo tem esse direito, mas também as lideranças de frente, principalmente eu, que sou a cacique geral dos demais caciques locais das aldeias, os inimigos passam a nos ver como o empecilho ali, como inimigo mesmo na frente dessa luta. Aí começa, né? Começa a perseguição, a ameaça de morte, começa
discriminação, começa a comprar pessoas para atacar, para desqualificar. Isso já vinha de longo tempo, mas no governo Bolsonaro, que foi em 2018 para frente, aí virou um inferno total. Eles passaram a comprar pessoas para se dizer liderança, tirando a identidade das verdadeiras lideranças, e aquelas pessoas que se autoafirmavam como liderança, eles iam ocupar esses cargos das verdadeiras lideranças que lutam de verdade, e essas pessoas iam ficar ali na frente para que pudesse ser, vamos dizer, brinquedo na mão deles, né? Jogar para onde queriam, que eles não iam fazer nada. Então, o alvo lá no Solimões sempre ia ser eu, porque eu fico lá na frente dos trabalhos, quando é para defender o nosso grupo, eu vou lá. Se tem um membro do nosso povo que está sendo discriminado, que foi discriminado ou que sofreu algum tipo de, vamos dizer, de problema, eu sou daquela liderança que costumo segurar na mão e ir lá junto com ele, tentar resolver, não deixo ele sozinho, porque a gente se torna uma família, né? Nós somos um grupo unido. E aí passou um político local que não gostava de mim totalmente, comprou esse indivíduo, né, por R$2.000 e disse para ele que a partir de hoje você é o cacique geral do povo cambeba. Então ele não conhecia a cultura cambeba, começou a se botar cocá, começou a se pintar fora do contexto e começou a usar tanta coisa que não correspondia à nossa cultura. Aí o povo vinha comigo, falava comigo, a gente vai deixar desse jeito, nós temos que tomar uma decisão. Aí até então a pandemia chegou, né? A pandemia chegou em 2020 e aí a gente estava ali perdendo pessoas da família, muito abalado, sofrendo, cuidando de outros doentes e tinha pessoas muito carentes que não conseguiam ter o alimento. A gente repartia o pouco que tinha, mas sempre faltava. Aí a nossa região, a internet é muito precária. Eu subia em árvores, subia nos barrancos para pegar a internet, para mandar áudio, né, para as universidades que se tornaram parceiras, porque aqueles professores também estavam sendo discriminados igualmente os indígenas. Então, ao ver dos governantes, nem os professores, nem os indígenas não valiam nada, né? Eram pessoas assim que não mereciam estar ali. Então, eu comecei a pedir ajuda dos meus professores que eu conhecia da universidade, também lá de fora, de onde eu fiz meu mestrado, e aí eles começaram a me socorrer, fazer assim, campanha, né, a favor de mim, que eu estava sofrendo muita discriminação, ameaça e tudo mais. E eu estava vendo a hora assim, eles me matarem mesmo, porque eles vinham de bando, era muita gente. O que mais assim me entristeceu e depois me irritou foi que os órgãos, sabendo que a criatura não era nada, mas mesmo assim eles abraçavam aquela causa daquele índio falso para poder me tirar de tempo, me calar e assim passar uma imagem que ali estava tudo bem, quando não estava, né? E aí a pandemia está ali, massacrando o povo, e eu lutando contra a pandemia, contra a sobrevivência, ajudando as pessoas que estavam ali sofrendo, pedindo ajuda, e também tinha que me defender das ameaças. Então, uma coisa absurdamente, né, quando a gente cuidava para um lado, para o outro lado já estavam invadindo a terra, estava assim, era um verdadeiro inferno. Então, aquilo foi se acalmando já em 2021, né? Eu pensei que essa pirataria também ia se calar, né, ia parar, mas não. Continuaram naquele absurdo e já foram levando mais legião junto com eles, né, já foi chamando estrangeiro, pessoas de outro grupo, até mesmo daqui de Manaus, viajou algumas pessoas para lá, né, que se titulavam liderança e pegavam aqueles pau e iam marchar na rua, fazendo medo para todo mundo, dizendo que ia tocar fogo na minha casa. E aí eu comecei a registrar BO. Às vezes o delegado registrava esses BO, às vezes ele dizia, você de novo aqui, eu já disse que eu não vou mais registrar BO, porque vocês só vêm em briga, índio é muito complicado, só vêm brigando. Eu disse, não, mas o senhor tem que ter uma atenção especial, porque o meu caso é especial. Eu quero saber de nada, e às vezes ele registrava, às vezes não registrava.
Nem tanto que eu tenho 20 BO registrados. Depois ele não quis mais registrar nenhum BO. Então, assim, muito complicada. Aí eu passei a pedir ajuda dos órgãos, comecei a publicar na rede social, pedindo ajuda mesmo para não ficar no anonimato. Porque se eu fico ali no anonimato, era mais fácil eles matar. Então eu tinha que estar todo tempo na mídia ali para poder chamar atenção, para me salvar. Eu mesmo me salvei com as minhas estratégias, né? Estando ali todo o tempo, né? Fazendo alguma coisa para não sair do foco. Porque se eu saio do foco, eles me pegam. Aí então eu passei a lutar já para defender a minha própria vida e tudo. E vendo que as autoridades não resolviam nada, eu já tinha ido para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, registrei BO em todos esses cantos. Se você for fazer uma busca, vai ter lá, porque tem. Aí comecei a pedir. Tendo em vista que eles não fizeram nada por mim e não iam fazer mesmo, aí um jogava a peteca para o outro. Não, assunto de índio é para ali. Não, assunto de indígena é para outro canto. Aí eu fiquei no meio daquele, vai para cá e vai para ali, e nada era resolvido. E isso está afetando já a minha saúde psicológica, também da minha família, do meu grupo, porque quando mexia comigo, também mexia com todos, né? Então a gente já estava ali quase assim, indignado porque não acontecia nada. Depois ele passou a bater outras mulheres que andavam comigo. As cacicas que me acompanhavam, apanhavam. Ele chegava na rua e dizia, tu tá com qual documento aí? Declaração de quem? Ah, é assinado pela... Porque meu apelido lá no meu grupo também é Heroca, né? Ah, a cacica Heroca não vale, vou rasgar. Queria rasgar o documento e tudo, e se ela não obedecesse, ele batia. E elas iam registrar o BO. Aí o delegado dizia, ah, mas mulher merece apanhar mesmo, porque na tribo indígena a mulher apanha, é a cultura de vocês. Não, mas na cultura cambeba não é assim, mulher não apanha não. Lá a mulher luta junto com o homem em defesa do território, nosso povo é diferente, mas não queriam saber de nada. Colocaram os índios tudo como fosse do mesmo tipo e não quiseram nem respeitar a cultura diferenciada em nada. E começaram a discriminar nós. E era uma coisa muito horrível, porque só quem viveu na pele sabe, né? Eu costumo ser resistente, mas às vezes eu fico emocionada de lembrar essas questões. Aí até que um dia eu já estava planejando, eu disse, olha, eu já estou por tudo, já que eu registrei na Polícia Federal, no Ministério Público, na FUNAI, em todo canto, ninguém fez nada, então é nós por nós mesmos. Vestir uma roupa, né? Eu pensei, até nisso eu pensei, se eu for brigar com uma blusa assim frouxa, né? Ele vai pegar, meus seios vão sair, né? Eu vou ficar ali despida na rua, vai gerar uma polêmica enorme. Então, eu vesti uma roupa por debaixo, bem apertada de educação física, né? Me trajei todinha, daí joguei o blusão por cima. Aí eu saí para a praça, era 31 de dezembro, para entrar para 2022, que aconteceu isso. Saindo de 2021 para 2022. Aí quando eu chego na praça, porque a estratégia dele era me tirar da rua para mim ficar em casa, para poder ele falar para todo mundo que ele, que era o cacique geral, ele inventava até que eu tinha ido para uma assembleia, que uma assembleia nunca aconteceu, e que eu tinha perdido a eleição para ele. E depois falava, se contradizia dizendo que ele tinha assumido porque as autoridades tinham dado o direito para ele. Então ele inventava cada dia uma história. E aí eu já muito indignada tinha buscado tanto direito e nunca tinha vindo, né? Nesse dia é tudo ou nada, ou eu ou ele. Quando eu chego na praça, ele aponta o dedo para mim, né? Aí, quando ele não teve nem tempo de piscar, né? Porque eu já tinha ido preparado. Quando ele fez assim, que ele abaixou a mão, estava do lado dele, que nem uma sombra. Esse gesto foi para mim, aí ele falou, foi para ti mesmo, então pega. Dei na cara dele que ele sentou. Quando ele sentou, eu amassei. Me transformei, né? Porque nossa cultura também a gente incorpora, né? Vários seres da natureza. Então, eu não sei que tipo, acho que foi todos que entrou em mim, desde a onça, né? Porque eu rasguei a orelha dele, né? Ele andava com osso dentro da orelha dele, que era um dente, né? Eu peguei assim, rasguei, que partiu assim a orelha, né? Partiu a orelha. Aí ele começou a ficar, que não sei o que, aí eu dando nele. Depois disso ele foi ficando besta. Aí, né? Só que ele pensava
que as pessoas iam assim ter dó dele, né? As pessoas começaram a vaiar ele, né? Apanha de mulher, isso mesmo, começar a me elogiar, dizer, ei, cacica, dá nele, bate nele mesmo. E eu, porrada seca nele, né? Dei mesmo até que me enjoei. E aí ele ficou lá, né, desmoralizado perante uma sociedade, né? E aí eu comecei a, né, a levar, eu ia levar aquele dente com um amuleto, como é que chama? Um troféu, né? Mas só que depois eu joguei, né? Porque sendo assim dá azar. Aí peguei, joguei e aí ele ficou lá e assim que acabou a história. Aí ele parou, não me insultou mais. Todo mundo sabe hoje que ele é uma pessoa que ele não é liderança, não é nada. Ele é um pirata, um falso. E aí todo mundo está no grupo, a luta não acabou, porque a luta nunca acaba. Agora ele migrou para Manaus e anda pirateando aqui em Manaus, se passando por cacique, mas aí já é outra história, isso aí a autoridade estão tomando de conta. Mas lá, né, na nossa cultura a gente está trabalhando, é claro que mudou de presidente também, os problemas não acabaram, continua aí, a gente está na luta aqui para tentar resolver. E é por isso que eu estou também hoje aqui, porque eu vim entregar umas demandas de documento e aproveitar para filmar. Muito obrigada. E a sona, o puraçai, piraintá. Uacaramiri, a sona, o pinaquica, piraintá.